Olá, vamos dar início à gravação do vídeo de apresentação do trabalho final da disciplina Visualização da Informação dos professores Afonso Paiva, Antônio Castelo e Douglas Cedrin. Esse trabalho foi elaborado pelo Frederico e por mim, Márcio, e nós vamos tratar sobre a visualização de tráfego de veículos. Então, passando inicialmente pela apresentação do problema, qual que é a nossa motivação? Nós estamos tratando de um cenário hipotético que sugere que uma organização deseja implantar um serviço no estado de São Paulo relacionado a clientes que trafegam por rodovias. Esse serviço pode ser um posto de combustível, uma oficina, um restaurante, um ponto de apoio para usuários de rodovia, enfim, clientes que são usuários de rodovia. Qual que é a nossa hipótese, então? Avaliar o volume de tráfego nas rodovias do Estado para obter insights de possíveis cidades candidatas para receber este serviço. Então, através da visualização da informação da maneira adequada, queremos obter insights sobre cidades que poderão receber esse serviço. Aqui estão as características da base de dados, eu não vou entrar no detalhe delas agora, porque elas serão enviadas junto com o relatório do trabalho, mas só para constar, a fonte dos dados está no site do DR, do Governo do Estado de São Paulo. A base da informação, a base do trabalho foi gerado em cima do pipeline de visualização, que foi um conteúdo abordado durante o curso de visualização da informação. Iniciando pela modelagem dos dados, o dataset extraído do site do DR provavelmente havia já passado por algum processo de visualização que nos entregou o relatório dessa forma, que nos entregou o dataset dessa forma, com diversas colunas, os anos, as quantidades. Então, ele já tinha sido passado por um processo de visualização, que nós não consideramos que não era o mais adequado para conseguir identificar exatamente quais cidades poderiam receber o serviço que nós estamos nos propondo a implantar. Para que isso pudesse acontecer, nós fizemos uma reestruturação da base de dados. Colocamos atributos novos, a estrutura do dataset foi alterada, utilizamos um segundo dataset de onde pudesse vir essa informação de região, enfim, o dataset reestruturado para uma visualização mais adequada. Seleção dos dados. Não aplicamos nenhum tipo de solução de seleção, da forma como ele veio do site, foi reestruturado e a gente utilizou. Um recurso, sim, que foi aplicado nas cidades foi para evitar cidades diferentes, cidades com o mesmo nome em outras localidades, então nós inserimos essa string São Paulo, Brasil, para identificar exatamente de onde que era a cidade. Agora, um dos pontos mais críticos no pipeline, no nosso entendimento, foi qual visualização aplicar para que esse problema pudesse ser resolvido. Então, visualizar os dados de forma tabelada resolve o problema? Nós entendemos que a combinação de municípios vizinhos seria perdida. Então, nós poderíamos ter veículos visualizar informações de municípios muito distantes que não traria valor para a informação. Visualização dos dados de forma tabelados com dados agregados por região, a gente melhora um pouco a situação. Porém, ao tentar explodir os dados para o município, o problema volta, porque dentro de uma região eles podem estar distantes um do outro. Visualização de forma hierárquica não faz sentido, os municípios não têm relação hierárquica entre eles, então desprezamos todas as visualizações dessa família. Scatterplots também não, porque não tem combinação de informação.
Trimaps melhora os dados, a gente até usou mas, dentro de um outro item, mas dificulta a noção de vizinhança também. Então, se a noção de vizinhança é importante, uma boa visualização seria através de mapa. Então, nossa ideia foi utilizar mapas temáticos. Vamos ver como é que ficou o resultado. Então, aqui nós temos aquele dataset visualizado no formato de mapa temático. O que esse mapa temático está nos mostrando? Quanto mais clara a região no mapa, segundo o Color Map aplicado, maior a média de veículos. Então, nós podemos ver aqui que a quantidade maior de veículos dentro do estado está na região próxima da capital. Mas é possível visualizar um corredor vindo aqui da divisa com Mato Grosso do Sul, um corredor de fluxo de veículos bastante intenso, vários pontos aqui na divisa com o Paraná, aqui nessa região, um corredor aqui bem intenso entre Araraquara, Ribeirão Preto, região de Franca, subindo aqui para o Triângulo Mineiro também, região de Rio Preto. Então, olha aqui o corredor vindo do estado do Rio de Janeiro, né? Do outro São José dos Campos, aqui até chegar em São Paulo, descida para Santos. Enfim, essa visualização se mostrou bastante adequada. Então, para começar os insights de onde implantar esse serviço, aqui a gente consegue ver exatamente por onde passam mais veículos no estado. A informação parece óbvia, falar que na capital, na Dutra, mas em qual região da Dutra? Percebe aqui que ela está marcada. Em qual região aqui vindo do Mato Grosso do Sul? Por onde que vem mais veículos de São Paulo? Então, essa visualização consegue destacar bem esses pontos. Mas como a ideia é buscar os insights, uma segunda visualização percebe que aqui tem as regiões, os tipos de veículo, e dentro da região nós abrimos através de um trimap, quais municípios na região de Itapetinga, por exemplo, têm as maiores quantidades de veículo. Qual é a evolução de veículo? Percebe que aqui em 2016 tivemos um volume de tráfego um pouco menor que 2014 e 2015. Quais são as regiões com maior volume? Então aqui nós temos um ranking. Então esses dois slides, primeiro uma visualização aqui, depois um pouco mais detalhada para conseguir chegar nas respostas de qual utilização, de qual região, qual cidade seria as candidatas a receber esse serviço. Voltando para o pipeline, o que é importante também no pipeline da visualização da informação? A interação com o usuário. Então, essa interação foi implementada também nessa solução. Ao clicar-se nessas regiões e no tipo de veículo, se é pedagiado ou não, o mapa faz atualização. Um zoom pode ser aplicado. Então, aqui nós filtramos a região de Piracicaba e demos um zoom de quais são os municípios, qual é o volume de veículos em cada um deles. Idem aqui. Então, vamos para essa segunda visualização. Podemos marcar o município, marcar a região, marcar o município. Estamos enxergando aqui só rodovias pedagiadas, a quantidade de veículos comercial e de passeio. Então, a interação com o usuário aplicada também nessa solução que foi sugerida para esse problema. Agora eu vou passar para o Fred para falar um pouquinho mais sobre os indicadores socioeconômicos. Olá a todos. Uma segunda parte do nosso trabalho, então, é usar a mesma técnica que foi já utilizada e descrita pelo Márcio aí para visualizar as áreas de maior concentração de tráfego de veículos e verificar se essa técnica pode ser aplicada também para outros indicadores.
No caso, indicadores socioeconômicos aí das cidades do mesmo estado de São Paulo, uma base de comparação, e aí, especificamente nesse trabalho, nós vamos ver indicadores de educação e de população. Então, a base de dados, nós consideramos aí cinco indicadores foram baixados, 645 municípios do nosso estado de São Paulo, tirados aí da base do IBGE, tem um site aí, e o arquivo é baixado do IBGE com formato CSV, né, de uma planilha CSV, que tem cada município e o valor do indicador. Então, seriam 5 arquivos, um para cada um dos indicadores considerados. Então, a ideia é transformar isso numa base que possa ser lida e mostrada no Power BI, que é o software que estamos usando, e que o exemplo da base que foi tratado, né, para poder obter uma tabela organizada que tem a cidade, o valor do indicador e qual é o indicador. Então, nós baixamos PIB per capita, população, indicadores de mortalidade infantil, de educação e de salário médio. Para exemplificar aqui nesse trabalho, nós vamos mostrar 2. O primeiro é população. Então, utilizando a mesma técnica que o Márcio já descreveu, a gente consegue ver aqui as regiões com as maiores concentrações de população no estado. É interessante mostrar como que é coerente com o que a gente conhece do nosso estado, né? A região metropolitana de São Paulo, né, bem marcada como as regiões de maior concentração de pessoas, Campinas. Depois nós temos a região do Vale do Paraíba e região de Santos, e depois todo o resto do interior do estado, aí pontos mostrando concentrações ao redor das grandes cidades, né, as maiores cidades, como São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Bauru, né, Sorocaba e assim por diante. Uma outra forma de mostrar essa informação seria também por mapa de cor. Nessa representação, por exemplo, a gente tem uma escala de cor que vai do amarelo claro, passando pelo laranja até o vinho, né? E aí o amarelo claro são cidades com uma quantidade menor de habitantes, o vinho com quantidade maior de habitantes. Aí a gente consegue ver bem claramente a região da região metropolitana de São Paulo, a região de Campinas. Então, as duas visualizações estão bem coerentes. Então, para a população, a gente percebe que o mapa de calor também é bem adequado. Já para o indicador de educação, usando o mapa de calor, nós vamos ver que a região metropolitana seria uma região com os melhores índices. Porém, olhando agora o mapa de cor, a gente consegue ver que isso não é a realidade. Então, os pontos mais escuros, que seriam os melhores índices, estão bem espalhados, né, pelo estado, parece não ter uma região, né, melhor, então, de certa forma, bem espalhados pelo estado, mas é bem claro que a região metropolitana não é a melhor, bem diferente do que mostra no mapa de calor. Então, desses 2 exemplos, vem a nossa conclusão do trabalho, que o Power BI ele se mostrou muito útil, né, um software útil para a geração de visualizações de diversos tipos de dados. A interpolação, o método de mapa de calor que usa a interpolação, ela se mostra bem eficaz e mostra com clareza regiões de concentração de tráfego de veículos e de população. Então, informações, respostas que queremos de índices cuja vizinhança é importante e pontos que aparece a concentração de informação tem que ser relevantes, esse método é bem eficaz. Já para indicadores socioeconômicos, ele não mostra a realidade, né? Então a gente precisa usar um mapa de cor, que aí sim se aplica a informação cidade a cidade, sem considerar a vizinhança, sem interpolar, para que tenhamos uma informação bem precisa. Porque o mapa de calor, ele pode ser, vamos dizer assim, ele pode gerar uma informação incorreta quando há uma grande concentração de cidades. Mesmo que os índices não sejam os melhores, como há muitas cidades concentradas, ele pode apresentar um ponto
claro no mapa que não é a realidade do indicador. Então, esse é o nosso trabalho, mostrou aí alguns métodos de visualização e também mostrou aí um exemplo de que o método para um tipo de pergunta, um tipo de indicador, um tipo de dado, ele é muito eficiente, e já para um outro tipo, mesmo baseado no mesmo conceito de mapa, ele já não é o mais adequado e não mostra a informação clara e precisa e correta. Então é isso, queria agradecer a todos e os professores aí também pelo semestre, e esse então é o nosso trabalho da matéria Visualização e Informação. Muito obrigado. Muito bem, então a ideia, como o Fred já colocou, foi apresentar um problema, aplicar o pipeline da informação, de visualização da informação, identificar a visualização mais adequada para responder ao problema que foi nos apresentado. Eu também gostaria de agradecer aos professores aí, agradecer a todos pelo semestre e até a próxima. Obrigado.